Se o seu Proxmox trava, fica lento ou até mesmo derruba a sua rede durante um backup, não é falta de hardware, é porque você nunca configurou a aba avançado. E hoje eu vou te mostrar como não destruir o ambiente da sua empresa durante um processo de backup. Vem comigo, vamos lá. Para isso eu vou utilizar o nosso Proxmox aqui da empresa, tá? Que é o nosso servidor Proxmox. Vou clicar aqui em Data Center, vou em Backup e ao adicionar o backup, além de preencher, primeiro vou dar algumas dicas rápidas aqui. Mantenha a compressão ZSTD, modo sempre Snapshot, tá? Isso aqui já vai adiantar bastante e agende um horário que seja fora do horário de produção, preferencialmente, tá? Mas professor, não tem como eu fazer isso, então vamos para a dica agora que é fantástica. Vamos agora direto para a aba avançado, que provavelmente você nunca configurou, até porque essa aba ela vai literalmente controlar o backup da tua rede, CPU, disco, e se você errar aqui, o backup vai atropelar a produção e se você acertar, o backup vai ficar invisível para os seus funcionários. Olha que fantástico. Vamos começar, por exemplo, com o ID. O ID você pode manter aqui como auto-generate, tá? Pode manter o padrão, não precisa modificar. Aqui que tá o problema, o limite de banda, que é o Bandwidth Limit. Ele literalmente vai limitar o uso da rede do seu backup. E percebam que, professor, que estranho, não tá aqui em megabytes por segundo, tá um MIB barra segundo, ou seja, MIBs por segundo. O que é MIB por segundo? Na verdade isso aqui são megabytes, porém megabytes binários por segundo. Para você ter uma ideia, mais ou menos 125 megabytes por segundo equivalem a 119 MIBs por segundo. Tá? Então só para você ter uma ideia de comparação. Então, professor, o quanto eu tenho que utilizar aqui num cenário real? Uma empresa, por exemplo, com 1 gigabit por segundo. Aqui é interessante você utilizar 100 MIB por segundo, tá? Aqui seria interessante você utilizar, porque você já teria uma base aqui de dados, é o que eu utilizo nas empresas, tá? Professor, uma empresa, por exemplo, com uma rede compartilhada. Aí o ideal é você utilizar aqui pelo menos de 50 a 80 MIB por segundo. No seu Home Lab, você também pode utilizar entre 80 e 100, não tem problema algum, tá? Vamos agora falar da segunda parte que também é muito importante. O ZSTD Threads. Professor, o que é isso? O número de threads é literalmente o que a gente usa para compressão no backup. Então, para compressão no backup, você precisa ter mais threads, ou seja, mais núcleos. Quanto mais núcleos, por isso que o Xeon ele é fantástico nesse processo, tá? Ele tem muitos núcleos, logo muitos threads. Seria uma analogia básica, seria como ter mais cozinheiros na sua cozinha. Quanto mais gente, mais rápido a cozinha é. Porém, cada cozinheiro vai utilizar uma determinada CPU. Professor, quando eu devo aumentar aqui? Se a CPU Xeon ou Ryzen tiver muitos cores, vale a pena você aumentar aqui. Senão, você pode manter aqui o padrão que ele deixa apenas um. E quando eu devo manter, professor? Se a CPU for fraca, tá? Ou se você tiver também muitos backups simultâneos. Eu sempre indico isso também nas empresas para ter muito cuidado. Vamos embora para I/O Workers. Professor, I/O Worker, nesse caso, eu tenho aqui um processo de default com 16. O que é o I/O Worker? Seria aquela quantidade de tarefas de input e output que podem rodar em paralelo. Ou seja, uma analogia básica que seria como abrir mais caixas no supermercado. Vai agilizar, mas se o depósito for lento, tudo vai travar. Então, professor, quando eu devo aumentar aqui o meu I/O Worker? Quando o teu storage for rápido. Tá salvando no SSD, num NVMe, num Ceph? Perfeito, você pode aumentar. Quando que eu devo diminuir, professor? Quando você tiver um storage lento. HDD, um size antigo, muita atenção, principalmente com size antigo, tá? Aqui esse fleecing, aqui seria você estar habilitando cache, né, pessoal? Para literalmente reduzir a pressão no I/O das VMs. Seria uma analogia básica, seria como ter um tanque intermediário antes mesmo de você abastecer, tá? Você só vai mesmo absorver um pouco do impacto, tá? Quando eu devo utilizar então, professor? Quando você tem um storage rápido. E óbvio, nunca usar com HDD mecânico, tá? Jamais. E o próprio storage aqui no caso do Fleecing, né, se você ativá-lo, eu tô apontando aqui direto para VMs, tá? Lembrando que eu tô utilizando NVMe e SSD, principalmente executando aqui direto o meu Proxmox, então é interessante utilizar o storage num NVMe ou num próprio SSD local. Nunca utilizar num Samba ou num HDD, perfeito?
Outra opção bem bacana, que seria o Repeat Missed. Aqui é interessante você repetir, ou seja, ele vai reexecutar aqueles backups que foram perdidos. Uma analogia básica seria basicamente como uma agenda inteligente. Se você faltou, ela vai remarcar. Professor, então quando eu devo ativar? Quando você estiver trabalhando com empresa, cluster, produção, e você pode deixar desativado quando você estiver trabalhando em Home Lab, não tem problema, tá? Então basicamente são essas dicas aqui extremamente boas e avançadas, e você que quer aprender e dominar o Proxmox, não só o Proxmox, mas o Windows Server 2025, a formação Windows Server 2025, com boas práticas de verdade, sem derrubar o ambiente, sem gambiarra e com total segurança para produção. Entra agora em borapranuvem.com.br. Lá vou te ensinar do zero ao avançado com cenários reais, analogia e passo a passo. Se gostou dessa dica, não esqueça de curtir, compartilhar e até a próxima.